Hoje eu vou falar um pouquinho do tratamento hidroterapêutico em pacientes com hérnia de disco lombar. Mas primeiro, eu vou falar um pouquinho do o que é esse disco intervertebral, do que ele é composto, como ocorre essa hérnia de disco e depois um pouquinho do tratamento dessa patologia em hidroterapia. Vamos lá? Vamos lá. O disco intervertebral são esses disquinhos entre os corpos vertebrais. Ele é composto pelo anel fibroso e pelo núcleo pulposo, sendo que o anel fibroso é essa parte das extremidades, da azulzinha, e o núcleo pulposo, essa parte central, que está em lilás. Então, gente, o anel fibroso, esse que a gente representado em azul, ele é composto por uma parte de tecido conjuntivo periférico e por fibrocartilagem, cujos feixes de colágeno estão dispostos em camadas concêntricas. Já aquela região central, que estava representada na cor lilás, que tinha a impressão de ser molinha, então, ela é composta por fibras soltas que ficam suspensas em um líquido. Esse líquido ele é rico no ácido hialurônico e também por pequenas porções de colágeno. A coluna intervertebral ela sustenta o peso de todo o nosso corpo. E para aguentar tanta carga, nós temos um sistema de amortecimento, que nada mais é do que os discos intervertebrais. Esses discos, eles são elásticos e suportam a deformidade. Só que com o passar do tempo, de tanta sobrecarga e movimentos repetitivos, pode ocorrer pequenas rupturas, que facilitam o extravasamento desse disco. Agora eu vou mostrar algumas imagens, mostrando as fases dessa hérnia de disco. Dá uma olhadinha. Fase inicial, baloamento discal. Nessa fase inicial, começa a aparecer os sinais de envelhecimento desse disco. Começa a aparecer pequenas rupturas nesse anel fibroso, fazendo com que ele fique em forma de arco. A gente pode até usar como exemplo a câmara de pneu velha, que ela não consegue mais ficar no seu formato normal, sem formar bolhas. Segunda fase, protrusão discal. Nesta etapa, podemos observar, olhando a figura, que o abaloamento ele encontra-se muito mais proeminente, podendo assim atingir os nervos, a medula e o saco dural. E assim começa a degeneração do disco intervertebral, o que pode vir acompanhado de dor. Hérnia de disco. A hérnia de disco, ela consiste na extrusão, que é essa passagem forçada, essa passagem violenta do disco, que está no estado de degeneração avançado. Seu núcleo pulposo já está passando o anel fibroso, e tudo isso faz com que ocorra o estreitamento do canal por onde passa a medula e os nervos. Sequestro ou fragmento. Essa é a etapa mais rara da patologia, que consiste no rompimento da parte herniada do disco, assim podendo até comprometer estruturas nervosas. Tratamento hidroterapêutico em pacientes com hérnia de disco lombar. Finalmente chegamos no tratamento. A hidroterapia, nesse caso de hérnia de disco, é um dos tratamentos mais adequados, pois a água ela possui propriedades físicas e, nesse caso, a flutuação possui repercussões positivas em relação à hérnia. Vai diminuir a dor, melhorar a postura e a mobilidade, vai normalizar os sinais neurológicos e dando também, é claro, qualidade de vida para esse paciente. Aqui estão os nossos objetivos. Objetivos traçados, então vamos lá. O aquecimento é leve, com corridas ou caminhadas de frente, costas e passadas laterais.
Agora vamos alongar os isquiotibiais com auxílio de flutuadores. O paciente vai permanecer nessa posição e nós vamos auxiliá-lo na dorsiflexão de tornozelo. Esse exercício, aliás, esse alongamento, dura de 10 a 15 segundos. Para o grande dorsal, o paciente será posicionado em decúbito lateral, com os membros superiores abduzidos, segurando a barra. O fisioterapeuta vai estabilizar a pelve e o joelho do paciente. Duração também de 10 a 15 segundos. Para alugar os flexores e adutores de quadril, também vamos usar a barra fixa e os flutuadores. O paciente vai permanecer na posição ortostática com tríplice flexão de membro colateral. O fisioterapeuta vai estabilizar a pelve e a duração também é a mesma, de 10 a 15 segundos. Para a tração dorso-lombar, confesso que eu não encontrei a imagem adequada, mas eu vou tentar explicar. O paciente fica em supino, segurando a barra fixa. O fisioterapeuta realiza a tração dos membros inferiores, com a mão acima dos maléolos. Para o fortalecimento abdominal, podemos dar uma bola para esse paciente e pedir que ele segure com os membros inferiores. Ou se não, podemos pedir que ele faça uma tríplice flexão do membro inferior e nós vamos fazer uma turbulência em volta dele. E nisso, ele vai fazer uma força para poder se manter na postura. Os fortalecimentos dos paravertebrais podemos fazer de uma forma bem simples, que é na prancha. Colocar o indivíduo flutuando e batendo os pés. E por último, vamos relaxar esse paciente. Podemos usar técnicas como a de Watson e de Bhatt-Ragasa. Então, é isso, pessoal. Mais uma coisa muito importante, que dentro da água nós conseguimos mostrar para os nossos pacientes a posição neutra, que é a posição que nós mais temos estabilidades e não sobrecarregamos a nossa. E mais uma coisa muito importante, se o tratamento convencional e os medicamentos não fizerem efeito, o mais indicado é o tratamento cirúrgico. Então é só. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, meu nome é Sami, a gente vai falar sobre doenças reumáticas e tratamento hidoterápico para essas doenças. As doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismo, são prevalentes e representam um conjunto de diferentes doenças que acometem o aparelho locomotor, ou seja, osso, articulação, cartilagem, músculo, tendões e ligamentos. Além disso, algumas doenças reumáticas podem comprometer outras partes do corpo, humano, como rins, coração, pulmão e intestino. Existem mais de uma centena de doenças reumáticas. As mais comuns são osteoartrite, mais conhecida como artrose, fibromialgia, que é a que eu vou falar, osteoporose, gota, tendinites, bursites, febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias que acometem a coluna vertebral. Eu vou falar um pouquinho sobre a fibromialgia, que é uma das doenças reumáticas mais faladas nos últimos anos. O que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome comum que as pessoas sentem dor generalizada durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e outros tecidos moles. A fibromialgia está diretamente ligada também à fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. O que a hidroterapia pode ajudar para as pessoas que têm fibromialgia? Na hidroterapia, as propriedades físicas da água podem atuar no corpo em imersão através do empuxo, diminuindo a carga articular, facilitando movimentos de grande amplitude. A pressão hidrostática aumenta o retorno venoso e linfático, e a temperatura da água morna promove o relaxamento muscular. Baseando nos efeitos fisiológicos da imersão, a hidroterapia pode ser um favorável tratamento para pessoas que têm fibromialgia. Uma das técnicas utilizadas no tratamento da fibromialgia na hidroterapia é a hidrocinesioterapia. A hidrocinesioterapia pode ser usada para pessoas com fibromialgia, pois a água aquecida acarreta um relaxamento ao corpo do paciente que permanecerá completamente passivo, experimentando por muitas vezes relaxamento profundo a partir da sustentação pela água e pelo contínuo movimento rítmico. A hidrocinesioterapia geralmente é praticada em água aquecida entre 32 graus e 34 graus, fortemente indicada para o tratamento de fibromialgia.
Entre os principais efeitos terapêuticos dessa técnica, a água estão a promoção do relaxamento muscular, na redução da tensão e na diminuição dos espasmos musculares, pela temperatura aquecida da água, como eu já falei, que é entre 32 e 34 graus. Durante a imersão, os estímulos sensoriais competem com os estímulos dolorosos, interrompendo o ciclo da dor, que a pessoa que tem fibromialgia tem muita dor, né? Outro importante efeito terapêutico é o aumento da facilidade na execução dos movimentos. Como a pessoa vai estar relaxada, ela vai ter mais facilidade para fazer os movimentos, isso vai ser benéfico para a pessoa, né? A flutuação na água contrapõe a gravidade, aliviando o peso corporal e reduzindo as forças de compensação sobre as articulações, que a pessoa que tem fibromialgia é o que mais sente, né? Nas juntas e nas articulações, as famosas juntas, né? O objetivo principal da hidrocinesioterapia no tratamento da fibromialgia é o aumento da tolerância do indivíduo ao exercício e ao nível de resistência física, melhorando o condicionamento geral da pessoa. Quanto mais condicionamento ela tiver, menos dor ela vai ter. À medida que o condicionamento dessa pessoa melhora, a intensidade dos sintomas da fibromialgia, como dores e esforços físicos, vão diminuir. Um dos exercícios da hidrocinesioterapia que pode ser usado para pessoas com fibromialgia pode ser feito alongamentos dos principais grupos musculares dentro da piscina, alongamentos musculares dos membros inferior e superior. Pode ser feito seguidos de exercícios aeróbicos de baixa intensidade, sendo esses caminhadas dentro da piscina. Pode ser feita movimentação ativa sem carga nos membros e troncos e pescoço. As alterações mais observadas na melhora desses pacientes são a apresentação da melhora do sono. Com a realização dos exercícios dentro da piscina aquecida, os pacientes relatam a melhora e esse efeito causa aumento da produção de serotonina, né, que é o hormônio do sono. O bem-estar geral benéfico pela hidroterapia está relacionado à liberação de endorfinas no sistema nervoso central, através de alongamentos musculares e de exercícios de baixa intensidade, que esses pacientes sofrem, né? Então, por fim, os efeitos fisiológicos e cinesiológicos advindos da hidroterapia auxiliam significadamente na reeducação muscular desses pacientes, estabelecendo alívio dos sintomas característicos da fibromialgia. E é isso, eu vou pessoal. fazer um trabalho sobre doenças reumatológicas, que pode ser utilizado nos tratamentos, a terapia aquática. No meu caso, eu escolhi artrose de joelho. O que é? É uma doença articular degenerativa crônica, evidenciada pelo desgaste de cartilagem articular. O quadro clínico que ela apresenta: dor matinal, crepitação, atrofia muscular, alteração de sensibilidade, inflamação e deformidade articular. Entre outros tratamentos, como eu já falei, que podemos utilizar, que é a terapia aquática, ela é importante devido aos seus diversos benefícios obtidos pelas propriedades físicas da água e seus efeitos terapêuticos e fisiológicos. É indicada também para essa patologia, pois auxilia na redução do edema, analgesia, redução do impacto articular, ganho de ADM e fortalecimento muscular, e etc. No caso, eu escolhi a técnica do BED-RAGAS. Nessa técnica são utilizados exercícios resistidos de fortalecimento e mobilização com indicações bem definidas, tendo como objetivo a estabilização e o fortalecimento de acordo com a necessidade, de modo que a resistência é proporcionada pelo terapeuta. A resistência é feita pelo terapeuta. Nessa técnica, são utilizados flutuadores como aquele da cervical, colete da cervical, o da pelve e da tornozeleira.
e as técnicas delas são isocineticamente, o terapeuta promove uma fixação ao paciente, move-se na água em linha reta ou em volta do terapeuta. Ou isotonicamente, o terapeuta atua na fixação móvel de um ponto, que no caso é nos pés, ou nos braços, ou no ombro, ou na mão. Isometricamente, o paciente posiciona-se em uma situação fixa e o terapeuta puxa através da água com auxílio da flutuação. E aí o relaxamento, o terapeuta pode promover o paciente passivamente através da água para o relaxamento, né, com suaves movimentos de vai e vem, flexão e extensão do joelho e os exercícios concêntrico e excêntrico, fazendo exercício concêntrico e excêntrico, e para ganho de força, resistência, utilizando as propriedades físicas da água. E aí também tem a preparação do paciente. Preparação do paciente. O paciente usa flutuador cervical e um pélvico na altura da L5, S2 e um no tornozelo para mantê-lo flutuando durante as manobras. A temperatura da água deve estar entre 34 e 35 graus centígrados. E a posição do terapeuta, o terapeuta permanece a uma profundidade cuja a água esteja à sua cintura ou ao nível axilar. O terapeuta também deve usar sapatos apropriados, promovendo o aumento da aderência e estabilidade. Os pés do terapeuta devem estar em uma distância igual à largura dos ombros, com os quadris e os joelhos levemente flexionados. E também tem a indicação e a contraindicação. Indicações em condições ortopédicas, reumatológicas, pré- e pós-cirúrgicos, após fratura, em patologias como artrite, artrose, osteoporose, tendinite, fibromialgia, etc. E a contraindicação ele não é indicado para quem tem dor em quadros agudos, instabilidade articular e entre outros. Agora, para finalizar, gente, a terapia aquática é uma opção favorável para os pacientes com osteoartrite, pois, entre outras propriedades da água, a flutuação é uma das mais importantes. Para a reabilitação, diminui o peso corpóreo nesse meio, reduzindo o impacto das articulações e os riscos de lesões. Bom, Oi pessoal, hoje eu vou explicar para vocês um estudo de um caso que trata a eficácia da hidroterapia na reabilitação do paciente com entorse de tornozelo com inversão grau 2. O estudo do caso clínico é referente a um homem de 32 anos com histórico de dor, perda de amplitude de movimento, edema no tornozelo direito e com diagnóstico de entorse de tornozelo por inversão grau 2. Entorses em inversão são mais frequentes que a inversão. O mecanismo de trauma ocorre ao pisar num buraco, ao caminhar numa superfície irregular e o uso do salto também. Como mostra a figura, causa a ruptura dos ligamentos laterais do tornozelo e prejudicando o perônio e a tíbia. Os três ligamentos principais que assistem à estabilidade lateral do tornozelo, como mostra na figura, o talo fibular anterior rompido, calcâneo fibular rompido e o talo fibular posterior rompido. O tornozelo é composto por articulações talo-crural e subtalar, ambas classificadas como diartrose, capazes de se mover livremente. Os movimentos realizados são flexão dorsal e plantar com amplitude angular que pode atingir até 45 graus. A principal musculatura envolvida na entorse do tornozelo é a musculatura fibular. Quando estiramos a musculatura fibular por meio de uma inversão abrupta, essa musculatura é ativada reflexamente, gerando uma força em inversão. Os músculos posteriores que atuam no tornozelo são o músculo gastrocnêmio, o
músculo solear e o tendão de calcâneo Aquiles. As sessões propostas foram realizadas 2 vezes por semana, com duração de 50 minutos, totalizando 10 sessões, sendo utilizada a piscina com as seguintes dimensões: 6 metros de largura por 8 de comprimento e 1 metro na parte mais rasa, aumentando para 1,30 de profundidade. Os exercícios devem início com um aquecimento, caminhada frente e costa segurando na barra de sustentação, caminhada lateral apoiando na barra de sustentação, paciente deitado sobre o flutuador tipo macarrão, realizando movimento de flexão e extensão de quadril e de joelho, proporcionando resistência para o movimento de flexão plantar e flexão dorsal. Com água na altura do chifoide do osso externo, onde o paciente deambula em direção ao terapeuta, sendo feito um turbilhão, proporcionando resistência ao treino de equilíbrio. Paciente sentado na borda da piscina com o pé de pato, realizando os movimentos de flexão dorsal e plantar, inversão e eversão. No final da reabilitação, foi realizado o treino de propriocepção, realizando movimentos rotacionais no sentido horário e anti-horário. Os benefícios relatados pelo paciente foram que durante a deambulação na piscina houve uma redução instantânea da dor, o exercício realizado em água melhora a capacidade funcional, uma vez que o aquecimento prepara os músculos para alongar, aumentando a circulação sanguínea nos músculos sem fadigar a musculatura, reduzindo as lesões musculares ou articulares, promovendo o aumento da mobilidade articular, controle da musculatura e resistência, retomada da sua função no segmento corporal, onde o paciente foi liberado para suas atividades normais. Os benefícios relatados pelo paciente foram que durante a deambulação na piscina houve redução instantânea da dor, os exercícios realizados em água melhoram a capacidade funcional, uma vez que o aquecimento prepara os músculos para o alongamento, aumentando a circulação sanguínea nos músculos sem fadigar a musculatura. Os resultados finais: antes da hidroterapia, foi realizada uma goniometria em cadeia aberta, onde obteve o resultado de 30 graus para flexão plantar, 20 graus para dorsiflexão, 20 graus para inversão e 15 graus para inversão. Após a hidroterapia, foi realizada uma nova goniometria, onde obteve-se o resultado de 42 graus para flexão plantar e 20 graus para dorsiflexão, 38 graus para inversão e 20 para eversão, em ambos os lados. O estudo comprovou que foi eficaz a reabilitação do paciente na hidroterapia. A reabilitação na hidroterapia permite a qualquer um realizar movimentos que, quando realizado em solo, os faria numa fase mais futura ou realizaria com um grau de dificuldade maior, como foi proposto no caso clínico do paciente de 32 anos.